Igreja da Fé Apostólica, uma igreja que preza pela evangelização das nações e na perseverança na sã doutrina do Senhor Jesus. Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 20. Porque não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Salmos 119, versículo 105. A partir de agora, ensinamento da palavra de Deus, com o pastor Johnny Mangi. Submissão. Sublimisión. A palavra submissão, La palabra sublimición substantivo feminino, es un sustantivo femenino. significa o ato Significa el acto, ou efeito de submeter el hecho de someter ou submeter-se. o someterse. Submissão Sublimisión é a disposição es la disposición para obedecer. para obedecer. Submissão Sublimisión significa humildade. significa humildad. Submissão Sublimisión tem um significado de sujeição. Submissão Sublimisión significa humilhação voluntária. significa humillación voluntaria. Submissão Sublimisión é uma obediência espontânea es una obediencia que espontánea vem de dentro. que viene de dentro. A pessoa obedece La persona obedece não porque é mandada a obedecer, no porque es mandada a obedecer, não porque tem medo de que algo aconteça. no porque tenga miedo que algo acontezca. A pessoa que é submissa, La persona que sublimiza, ela obedece espontaneamente. ella obedece espontáneamente. Ela gosta, A él le gusta, ela ama, él ama, ela sim o faz por amor. ella lo hace por amor. É por isso que submissão Sublimisión tem um significado também tiene significado también de obediência espontânea. de obediencia espontánea. Em suma, submissão Sublimisión é submeter-se, es someterse, é uma disposição à obediência, es una obediencia a la obediencia, é ter humildade, es tener humildad, é ter sujeição. Surreição, não? Surreição. surrección, É humilhação voluntária humillación e é voluntaria também uma obediência y espontânea. es también una obediencia espontánea. A submissão La sublimisión é um princípio es un principio divino. divino. Ela foi ordenada pelo próprio Deus. Ella fue ordenada por el propio Dios. Deus é autoridade em si mesmo. Dios es autoridad a sí mismo. A Bíblia nos diz, La Biblia nos dice, no livro de Hebreus, Hebreos, capítulo 1, capítulo 1, versículo versículo 3, 3, o qual, sendo o esplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Com isso vemos aqui con eso tenemos aquí que o nosso Deus, que nuestro Dios, ele tem autoridade em si mesmo. Él tiene autoridad en sí mismo. Ele sustenta todas as Él coisas sustenta todas las cosas pela palavra do seu poder. por la palabra de su poder. Ele sustenta tudo. Él sustenta todo. Ele é o firme fundamento de tudo. Es el firme fundamento de todo. Tudo está sustentado na terra Todo está sustentado en la tierra através da sua autoridade, a través de su autoridad, através da palavra do seu poder. a través de la palabra de su poder. Então veja que ele manda em tudo. A veces que Él manda en todo. Tudo está debaixo de seus pés. Todo está debajo de sus pies. A Bíblia chega a dizer La ainda, Biblia nos dice así, no livro de Efésios, en el libro de Efesios, capítulo 1, capítulo 1, versículo 22. versículo 22. E sujeitou todas as coisas Y sustentó todas las cosas aos seus pés, a sus pies e sobre todas as y coisas sobre todas las o cosas. constituiu como cabeça da Él igreja. constituyó como cabeza de la iglesia. Então tudo Entonces está debaixo da autoridade de Deus. Está todo debajo de la autoridad de Dios. Nada sobrepuja, nada pode tirar Nada puede sacar a autoridade de Deus no universo. la autoridad de Dios sobre el universo. Então é indispensável Entonces es indispensable para todo aquele que deseja cooperar com o Senhor para todos aquellos que quieren
cooperar con el Señor, conhecer a autoridade que ele tem. conocer la autoridad que Él tiene. Então, entrar em contato com a autoridade de Deus Entonces entrar en contacto con la autoridad de Dios é o mesmo que entrar em sintonia direta com ele. es mismo que entrar en sintonía directa con Él. A maior das exigências do Senhor, La mayoría de las exigencias del Señor, de muitas que ele faz ao homem, de muchas que Él hace al hombre, não é a exigência de carregar a cruz. no es la exigencia de cargar la cruz, A maior exigência de Cristo não é de servi-lo, no es la mayor exigencia de Dios, no es servirlo, não é de negar a si mesmo, no es de negarlo a sí mismo, não é de ofertar, no es de ofrendar, de evangelizar. de evangelizar. Em primeiro lugar, El primer lugar, antes disso tudo, antes de todo eso, antes de o homem carregar a cruz, antes del hombre cargar la cruz, antes de o homem o servir, antes del hombre servir, antes de pagar os dízimos, ofertar, antes de pagar los diezmos, de ofrendar, antes de negar a si mesmo, antes de negar a sí mismo, o homem tem de obedecer. el hombre tiene que obedecer. Primeira exigência La primera e a exigencia maior exigência y la mayor que exigencia Deus faz ao homem que Dios hace al hombre es a obediência, la é obediencia, a submissão. es la Porque submisión. quem obedece, Porque quien ele obedece, carrega a cruz. él carga la cruz. Quem obedece, Quien obedece, ele serve a Deus de coração. él sirve a Dios de Quem corazón. obedece, Quien obedece, ele é fiel nos dízimos e nas ofertas. él es fiel en los diezmos y en las ofrendas. Quem obedece, Quien obedece, ele nega-se a si mesmo él constantemente. se niega a sí mismo Então, constantemente. tudo está ligado à obediência. Entonces todo está ligado a la obediencia. Capítulo 15, versículo 22 e 23 de 1 Samuel. Capítulo 15, 22 de 1 Samuel. Tem porventura o Senhor Ten por ventura al Señor tanto prazer tanto placer em holocausto en holocausto e sacrifícios, y sacrificios, quanto em que se obedeça a sua palavra? cuanto si tú obedeces la palabra, Eis que o obedecer es que obedecer é melhor do que o sacrificar, es mejor que sacrificar, e o atender y atender melhor do que a gordura de carneiros, mejor que la gordura del carnero, porque a rebelião porque la rebelión é como pecado de feitiçaria, es como pecado de e hechicería, a obstinação y la obstinación significa teimosia, y significa, é como a idolatria es como la idolatría, e culto a ídolos. cultos a ídolos. Visto que rejeitaste a palavra do Visto Senhor, que tú volviste a la palabra del Señor, Ele também te rejeitou a ti, Él también te rechazó a ti, para que não sejas mais rei. para que no seas más rey. Então, diante disso, Entonces, delante de esto, a ordem de Deus la orden de Dios é a submissão. es la sublimisión. Deus quer que nós sejamos obedientes. Él quiere que nosotros seamos Não obedientes. adianta fazermos nada No adelanta hacer nada se em primeiro lugar não formos obedientes. si en primer lugar no somos obedientes. Se não obedecermos a Deus, Si no obedecemos a Dios, é a mesma coisa de estarmos na feitiçaria. es la misma cosa de estar en la hechicería. Porque a rebelião Porque la rebelión contra os mandamentos de Deus contra los mandamientos de Dios é como pecado de feitiçaria. es como pecado de hechicería. Então nisso nós vemos aqui que a submissão é um princípio divino. Entonces nosotros vemos que la sublimación es un objeto divino. Porque Deus nos dá Porque Dios nos da o ensino da el dependência. enseño de la independencia. Eu sou dependente de Deus. Yo soy dependiente de Dios. Você é dependente de Deus. Usted es dependiente de Dios. No reino de Deus En el reino de Dios está implícita dependência. está implícita independencia. Dependência a tudo que o Senhor determina. Depende de todo lo que Dios determina. Nós devemos ser completamente submissos. Nosotros tenemos que ser completamente É sumisos. isto que diz a palavra. Esto nos dice la palabra. Mateus capítulo 5, Mateo capítulo 5, versículo 3. versículo 3. Bem-aventurados os Bienaventurados pobres de espíritos, los pobres de espíritu, porque deles é o reino dos céus. porque es de ellos el reino del cielo. O que é ser pobre de espírito? ¿Qué es ser pobre de espíritu? É andar com a roupa suja? Es andar con la ropa É sucia. andar com a roupa rasgada? Es andar con la ropa É rasgada. andar com a roupa amassada? Es andar con la ropa gastada. Isto é submissão? Esto es sublimación. Isto é ser pobre de espírito? Esto es ser pobre de espíritu. De forma alguma. De forma ninguna. Ser pobre de espírito Ser pobre de espíritu é ser submisso. eso es ser É sublimiso. ser dependente Es de Deus. ser dependiente de Dios. Quando somos dependentes de Deus, Cuando somos dependientes de é Dios, porque somos submissos a Ele. es porque somos sumisos a Él. Nisto, En esto, somos pobres de espírito somos pobres de espíritu e pertencentes y pertenecientes ao reino dos céus, al reino del cielo, ao reino de Deus. al reino de Dios. O princípio satânico. El principio satánico. Lúcifer, Lucifer, ele era querubim da guarda. él era querubín de la guardia. A Bíblia chega a falar La Biblia nos habla no livro de Ezequiel, en el libro de Ezequiel,
o capítulo 28, capítulo 28, versículo 14, versículo 14, que ele era o querubim da guarda ungido que él era un querubín de la guardia ungido para proteger, proteger, foi estabelecido no Monte Santo de Deus fue establecido en el monte santo de Dios e andava y andaba no meio das pedras afogueadas. en medio de las piedras con fuego. Porém, Lúcifer, Por eso Lucifer, ele teve um desejo no seu coração él tenía un deseo en su corazón de não ser submisso a Deus. de no ser sublimiso a Dios. Ele quis deturpar, Él quiso transformar, ele quis ir contra él quiso ir en contra a autoridade divina. de la autoridad Ele divina. quis ir contra a autoridade de Deus. Él quiso ir en contra de la autoridad de Dios. Capítulo 14, versículo 13 e 14 de Isaías. Capítulo 14 de Isaías. E tu dizias no teu coração: Y tú decías en tu eu corazón, subirei ao céu, yo subiré al cielo, acima das estrelas de Deus, encima de las estrellas de Dios, exaltarei o meu trono, exaltaré mi trono. e no meio da En congregação medio de la congregación me assentarei me sentaré da banda dos lados do norte. en la banda del lado del norte. Subirei acima das mais altas nuvens, Subiré más allá de las nubes e serei semelhante y seré semejante ao Altíssimo. al Altísimo. A intenção de Lúcifer La intención de Lucifer era de estabelecer o seu trono acima do trono de Deus. era establecer su trono encima del trono de Ele Dios. queria violar Él quería violar a autoridade do Senhor. la autoridad del Señor. O princípio de rebelião El principio de rebelión é passado a todos os es homens pasada a todos los hombres depois da queda de Adão. después de la tierra de Adán. Isto é, Esto ele não es- quis ser submisso. Él no quería ser sublimiso. Ele queria ser maior do que Deus. Él quería ser mayor que Dios. Ele queria ter um trono acima do trono de Deus. Él quería tener un trono encima del Por trono de causa da Dios. inveja, por causa da envidia, Por causa de la envidia. por causa que ele não queria ser submisso ao nosso Por Deus. causa que él no quería ser sublimiso a Dios. Por causa da soberba dele, Porque la soberbia de por él, causa da inveja dele, da envidia dele. la envidia de él, Ele não queria ser submisso à palavra, aos mandamentos do Senhor. él no quería ser sublimiso a los mandamientos de Mas ele Dios. colocou no coração de fazer um trono acima do trono de Deus. Mas él colocó en su corazón tener un trono encima del trono de Dios. Veja, quem começou Vea quién comenzó toda a rebelião toda la rebelión. foi Lúcifer, Fue Lucifer, foi Satanás. fue Satanás. Então todo princípio Entonces todo el de principio rebeldia de rebeldía tem um início em Satanás, tenía un inicio en Satanás. tem um início no diabo. Tenía el inicio en el diablo. Ele que é contra toda a ordem, Él quiere ir en contra de todas las ele que é órdenes. contra toda a obediência. Él quiere ir en contra de todas las Através obediencias. dele, A través de él, que a terça parte dos anjos que la tercera parte de los ángeles caiu do céu. cayeron del cielo. Apocalipse capítulo 12, Apocalipsis capítulo 12, versículo 4, versículo 4, diz a santa palavra: dice la santa palabra. e a sua cauda levou após si, En su causa llevó a por terça parte das estrelas do céu. de la tercera parte de la estrella del cielo. Ele levou após si terça parte das Él estrelas. llevó la tercera parte de las estrellas. Significam os anjos. Significa los ángeles. Então todo o princípio de rebeldia, Entonces todo el principio de de rebelión, rebelião, inicia em Satanás. inicia en Satanás. Ele era chamado Lúcifer, Era llamado Lucifer, que Lúcifer é uma palavra latina. que luz es una palabra É uma latina palavra do latim. del latín. Capítulo 14, versículo 12 de Isaías. Capítulo 12 de Isaías. A palavra Lúcifer significa estrela da manhã e filha da alva. La palabra luz estrella significa estrella de luz de la alba. Lúcifer é estrela da manhã e filha da alva em português. Então todo início da rebelião Entonces todo el inicio de la e rebelión contra a submissão en contra de la tem sublimión parte justamente em Satanás. tiene parte justamente en En Satanás. Lucifer. El Lucifer. Luz em latim Luz en é latín uma palavra latina. es una palabra latina. Aparece numa Bíblia latina, Aparece en la Biblia uma latina tradução chamada Vulgata. una traducción llamada Vulgata. Então lá aparece a palavra Lúcifer. Entonces ahí aparece la palabra Se procurar Lucifer. na Bíblia em português, você não vai achar a palavra Si Lúcifer. usted busca la palabra en la Biblia en portugués no la encuentra la palabra Lucifer. Porque a palavra Lúcifer em português Porque la palabra luz en portugués é traduzida como estrela da manhã es traducida como estrella de la e mañana filha da alva. y hija del alba. Então quando
vamos contra a autoridade de Deus, Entonces, cuando vamos contra la autoridad de Dios, pecamos diretamente contra o Senhor. pecamos directamente contra E nuestro estamos Señor. no mesmo pecado de Y Lúcifer. estamos en el mismo pecado que O Lucifer, pecado da rebelião, el pecado de la que é um rebelión, princípio satânico, que es un principio que é satánico, contra toda a que obediência. es contra toda la obediencia. Levar o santo evangelho a jovens e velhos que não têm amor. Eu vou falar de Jesus amado, que sem ter pecado na cruz expirou. E após 3 dias morreu. A submissão de Cristo. La submisión de Cristo, A Sagrada Escritura nos revela la Sagrada Escritura nos dice que Jesus é eterno. que Jesús es eterno. Jesus ele não teve começo, Jesús no tuvo comienzo, não foi criado por ninguém, no fue criado por nadie, porque ele é eterno. porque Él es eterno. Capítulo 5, versículo 2 de Miqueias. Capítulo 5, versículo 2 de Miqueia. E tu, Belém Efrata, posto que é pequena Pues que es pequeña entre os milhares de Judá, entre los millones de Judá. de ti mesma sairá De ti mismo saldrá o que governará em Israel, lo que gobernará Israel. e cuja saída Y aquella salida são desde os tempos antigos, es desde los tiempos antiguos, desde os dias da eternidade. desde los días de la eternidad. Então Cristo, Entonces Cristo, antes de vir à terra, antes de venir a la tierra, ele já habitava Él ya habitaba desde os dias da eternidade. desde los días de la eternidad. Ou seja, O sea, Jesus não teve um começo Jesús no tuvo un comienzo e Jesus também não terá fim. y Jesús tampoco tendrá un Ser fin. Cristo Ser é Cristo eterno, es eterno, ele não envelhece, Él no envejece, ele não morre, Él no muere, ele não nasceu, Él no nació, ele não foi criado, Él no fue criado, ele não tem meio, Él no tiene miedo. porque ¿Por qué? ele é eterno. Porque Él es eterno. Só que a Bíblia diz, antes de Jesus vir ao mundo, Solo que la Biblia nos dice antes de que Jesús veniera al mundo, ele estava glorificado nos céus, Él estaba glorificado en el cielo, junto com o Pai. junto con el Padre. João capítulo 17, Juan capítulo 17, versículo 4 e versículo 5. versículo 4 y versículo 5. Eu glorifiquei-te na terra, Yo glorifiqué aquí en la tierra, tendo consumada a obra que Teniendo- me deste a fazer. teniendo consumada la hora que me mandaste a hacer. E agora, Y ahora, glorifica-me tu, ó Pai, glorifícame tú, oh Padre, junto de ti mesmo, junto a ti mismo, com aquela glória que tinha contigo con aquella gloria que yo tenía contigo, antes que o mundo existisse. antes de que el mundo existiese, Antes da existência do mundo, antes de la existencia del mundo. Cristo já estava glorificado com o Pai nas alturas, Cristo ya estaba glorificado con el Padre en las alturas, recebendo louvor, recibiendo cantos, recebendo glória, recibiendo gloria, recebendo majestade recibiendo de majestad. todos os anjos. de todos os ángeles. Ele era glorificado Él com era, o Pai. era glorificado con el Padre Antes da fundação do mundo. antes de la fundación del mundo. Porém, Por eso, para que Jesus vir ao mundo, para Jesús venir al mundo, morrer pelos pecadores, morir por los pecadores, ele deixou toda a sua glória. Él dejó toda su Ele gloria. habitava no céu Él habitaba en el cielo como a segunda pessoa da Trindade divina. como la segunda persona de la Trinidad Divina. Mas, Más, para vir ao mundo, para venir al mundo, teve de deixar toda a sua glória. tenía que dejar toda su gloria. Jesus teve de deixar o seu trono de Jesús glória. tenía que dejar el trono de gloria. Jesus teve de deixar o seu trono. Jesús tenía que dejar su trono. Jesus teve de deixar a sua majestade Jesús tenía que dejar su majestad para vir se humilhar aqui na para terra venirse a humillar aquí a la tierra como homem. como hombre. Filipenses capítulo 2, Filipenses capítulo 2, do versículo 6 ao versículo 8. de versículo 6 al versículo 8. Que sendo em forma de Deus, Siendo en forma de Dios, não teve por usurpação no tenía por usurpación ser igual a Deus, ser igual a Dios, mas esvaziou-se a si mesmo, mas se vació a sí mismo, assumindo a forma de servo, asumiendo la forma de siervo, fazendo-se semelhante aos homens, haciéndose semejante a los hombres, e achando na forma de homem, y encontrándose la forma de hombre, humilhou-se a si mesmo, se humilló a sí mismo, sendo obediente até a morte, siendo obediente hasta la muerte e morte de cruz. y muerte de cruz. Então Cristo deixou tudo. Entonces Cristo dejó todo. Cristo esvaziou-se a si mesmo. Cristo se vació a sí mismo. Ou seja, toda a sua glória, Toda su gloria, todo o seu poder, todo su poder, Cristo deixou. Cristo dejó. Cristo abandonou, Cristo abandonó, ficou vazio quedó vacío completamente completamente para
para ser como os homens. ser como los hombres. E tomou a forma de servo. Entonces tomó la forma Ou de seja, siervo. como o homem sente, Como el hombre siente, Jesus passou a sentir. Jesús pasó a sentir. Como o homem vive, Como un hombre vive, Jesus passou a viver. Jesús pasó a vivir. Como o homem se expressa, Como el hombre se expresa, Jesus passou a se expressar. Jesús pasó a O expresarse. sofrimento do homem, El sufrimiento del hombre, Jesus passou a sentir. Jesús pasó a sentir. Então ele assumiu Entonces él asumió a forma de servo la forma de e siervo foi feito semelhante aos y fue homens. hecho semejante al Então hombre. humilhou-se a si mesmo. Entonces humilló a sí mismo. Cristo se rebaixou, Cristo se rebajó. ou seja, ele deixou tudo O sea, él dejó todo para viver como um pecador vive. para vivir como un pecador Não vive. pecando. No pecando. Porque a Bíblia diz 1 Pedro 2:22 Porque la Biblia nos dice en 1 de Pedro 2:22 que na boca de Cristo não se achou engano, que la boca de Cristo no se halló engaño porque ele não cometeu pecado. porque él no cometió pecado. Então ele passou a viver como os homens, Entonces él pasó a vivir como los da hombres, maneira que os homens vivem. de la manera que los hombres viven. Os homens trabalham. Los hombres trabajan. Você trabalha, Usted ouvinte, trabaja, oyente, para ganhar o seu pão de cada dia. para ganar su pan de cada día. Jesus também trabalhava. Jesús también trabajaba como carpinteiro. Como carpinteiro. Capítulo 6, versículo 3 de Marcos. Capítulo 6, versículo 3 de Marco. Não é este o carpinteiro? No es el carpintero, Filho de Maria? hijo de María. Você não tem uma família? Usted no tiene una familia. Você tem pai, você tem mãe, Usted tiene papá, usted tiene irmãos. mamá, hermanos. Jesus também tinha uma Jes- família. Jesús también tenía una familia. Embora ele Ahora, não tinha pai, Él no tenía papá, porque o pai dele era Deus. porque el papá de él era Dios. Mesmo assim, ele tinha uma família. Más así, él tenía una Ele familia. tinha mãe. Él tenía mamá. Ele nasceu desta mulher. Que él nació de esta mujer. Nasceu de Maria. Nació de María. E tinha irmãos Y também. tenía hermanos también. Capítulo 6, versículo 3 de Marcos. Capítulo 6, versículo 3 de Marco. Este carpinteiro, Ese carpintero, filho de Maria. hijo de María. E não estou aqui conosco, que seus no- irmãos. que está aquí con nosotros sus hermanos. Tiago, Tiago, José, José, Simão, Simón, e Judas. Judas. E não estão aqui conosco as suas irmãs. Está aquí con nosotros y sus Então hermanas. Jesus tinha irmãs. Jesús tiene hermanas. Tinha mãe. Tenía Tinha madre. convivência com sua família. Tenía convivencia con su Veja familia. como os homens vivem. Más como los hombres viven. Jesus também vivia. Jesús también vivía. Você come. Usted come. Eu como. Eu também como. Nós bebemos. Nosotros bebemos. 11:19 de Mateus 11:19 de Mateo. diz que Jesus comia e Dice, bebia. dice que Jesús comía y bebía. Nós nos cansamos. Nosotros nos cansamos. Jesus também se cansava. Jesús también se cansaba. 4:6 de João 4 y 6 de diz Juan. que Jesus estava cansado Dice que Jesús estaba cansado à beira do poço de Jacó. en la vera del pozo de Jacob. Você dorme. Usted duerme. Eu durmo. Yo duermo. Jesus também dormia. Jesús también dormía. Capítulo 8:24 de Mateus. Capítulo 8, 24 de Mateo. Diz que ele estava dormindo Dice que él estaba durmiendo na popa do barco. en la popa del barco. Você chora. Usted llora. Jesus também chorava. Jesús también lloraba. 11:35 de João. 11:35 de Juan. Jesus chorou. Jesús lloró. Então Jesus foi feito semelhante aos homens. Entonces que Jesús fue semejante al Então hombre. ele se humilhou. Entonces se humilló. O Imagínese. Criador da humanidade. El Criador de la humanidad. Sem começo. Sin comienzo. Sem meio. Sin medio. Sem fim. Sin fin. Eterno. Eterno. Glorificado nos céus. Glorificado en el cielo. Agora, Ahora, ele se rebaixa él se rebaja e se torna homem. y se torna hombre. E passa a ser obediente. Y pasa a ser obediente. E achando na forma de homem, Y encontrando la forma de hombre, humilhou-se a si mesmo, se humilló a sí mismo, sendo obediente até a morte siendo obediente hasta la muerte e morte de cruz. y muerte de cruz. Então Cristo passou a ter uma vida de obediência. Entonces Cristo pasó a tener una vida de obediencia. Obediência ao Pai. Obediencia al Ele tinha de Padre. obedecer ao Pai. Él tenía que obedecer al Padre. Tinha de obedecer os mandamentos do Entonces, Pai. entonces obedecer a los Então a mandamientos Bíblia del Padre. diz Entonces la que Biblia esse dice mistério de Cristo vir como que homem es el misterio de Cristo venir como hombre, é o mistério da encarnação. el ministerio de encarnación. Encarnação De encarnación. é a doutrina que diz Es la doctrina que que o dice Verbo se fez carne, que el verbo se hizo carne, que Deus se encarnou. que Dios se encarnó. João capítulo 1, versículo Juan 14. capítulo 1, versículo 14. E o Verbo se fez carne. Y el verbo se hizo Então, carne. nisto, Entonces en esto, quando Cristo veio ao Quando mundo, Cristo vino ao mundo, ele veio como homem. él vino como hombre. Humilhou-se Se humilló até o último grau, hasta el último lugar. deixou todo o seu poder. Dejó todo su poder. Como homem, Como hombre, veio sofrer. vino a sufrir. 1 Timóteo capítulo 3, versículo 16. Primera de Timoteo, versículo 16. 3, versículo 3, capítulo 3, capítulo 3, versículo 16. Versículo 16. E sem dúvida alguma, Y sin duda alguna, grande é o mistério da piedade. grande el ministerio de la piedad. Deus se manifestou em carne. Dios se manifestó en carne. Deus se manifestou em carne, Dios se manifestó en carne. foi justificado no Espírito, Fue justificado en espíritu. visto dos anjos, Visto a los ángeles. pregado aos gentios, Predicando a los crido gentiles. no mundo Escribe en el mundo. e recebido acima na Y glória. recibiendo la cima de la gloria. Então, quando
Deus se manifestou em carne, Entonces cuando Dios se manifestó en carne, por meio de Cristo, por medio de Cristo, ele veio ao mundo Él ve al mundo com duas naturezas. con dos naturalezas. Isso é uma parte muito importante que nós temos de compreender. Son dos cosas importantes que tenemos que entender. Jesus tinha duas naturezas. Jesús tenía dos naturalezas. Tinha a natureza divina Tenía naturaleza divina e tinha a natureza humana. y tenía naturaleza humana. Jesus era ao mesmo tempo Jesús era al mismo tiempo 100% homem 100% hombre e 100% Deus. y 100% Dios. 100% homem 100% hombre e 100% Deus. y 100% Dios. Ou seja, O sea, quando Cristo cuando Cristo estava no mundo, estaba en el mundo, estava totalmente como homem, estaba totalmente como mas hombre, ele era Deus ao mesmo tempo. mas Él era Dios al mismo tiempo. Em que mistério tremendo! ¿En qué ministerio tremendo? Ele estava na terra, Ele estava na ao terra, mesmo tempo como homem, al mismo tiempo como hombre, 100%, 100%, plena plena e absolutamente. y absolutamente. E também Y también era 100% Deus, era 100% pleno Dios, pleno e absolutamente. y absolutamente. Como? ¿Cómo? Vamos ao exemplo. Vamos a dar un ejemplo. No nascimento de Jesus, En el nacimiento de Jesús, ele Él se manifestou como homem se manifestó como hombre ao nascer. al nacer. Lucas capítulo 2, Lucas capítulo 2, versículo versículo 7. 7. E deu à luz a seu filho primogênito, Y dio a luz a su hijo primogénito envolveu em panos y se volvió e lo deitou envolvieron en numa manjedoura, paños, y durmió en una mecedora porque não havia lugar para eles na estalagem. porque no había lugar en él en el Diz que a natureza humana. la naturaleza humana. Cristo foi envolvido em panos Cristo fue envolvido e en paños nasceu na manjedoura, y nació en una num mecedora presépio en un principio onde os bois, os gados comiam. donde los bueyes y los gallos comían. Isso é natureza humana. Entonces la naturaleza humana, Mas na mesma ocasião, más en la misma ocasión, a natureza divina se la manifestou. naturaleza divina se manifestó. Capítulo 2, versículo 13 e 14 de Lucas. Capítulo 2, versículo 13 de Lucas. E no mesmo instante apareceu como anjo. En el mismo instante apareció como ángel. Apareceu com anjo uma multidão Apareció como ángel en una multitud dos exércitos de celestiais, los ejércitos celestiales, louvando a Deus alabando a Dios e dizendo: y diciendo: glória a Deus nas alturas, Gloria a Dios en las alturas, paz na terra, paz en la tierra, boa vontade buena voluntad de Deus para com os de homens. Dios para con los hombres. Então, a natureza humana, Entonces la naturaleza humana, Cristo estava estaba na manjedoura, en la manchedora, como homem, hombre, nascendo. naciendo. Natureza La divina, naturaleza divina, o exército do céu el ejército del cielo, estava louvando. estaba alabando. Glória a Deus nas alturas. Gloria a Dios en las alturas. No batismo de Jesus, El bautismo de Jesús também se manifestou también se manifestó essas duas naturezas. las dos naturalezas. Capítulo 3, Capítulo 3, versículo 13 versículo 13 do livro de Mateus. del libro de Mateo. Então veio Jesus da Galileia Entonces vino Jesús de la Galilea ter com João, junto do Jordão, para ser batizado Junto- por ele. junto en el Jordán para ser bautizado por él. Jesus foi ter com João Jesús fue con Juan para ser batizado por ele. para ser bautizado por Ou él. seja, O sea, Jesus dependia do batismo, Jesús dependía del bautismo porque ele tinha que se revelar como porque homem, tenía que revelar como para hombre, deixar-nos exemplo, para dejarnos que ejemplo, nós também precisaríamos nos que batizar. nosotros también necesitaríamos ser bautizados. Natureza humana. La naturaleza humana. Jesus teve de ser batizado. Jesús tenía que ser bautizado. Natureza divina. Naturaleza divina. Olha o que Mira aconteceu. lo que aconteció. Mateus 3,17. Mateos 3:17. E uma voz do céu Y lhe y dizia: una voz del cielo le decía: Este é meu filho amado em quem me comprazo. Este es mi hijo amado en quien yo he confiado. Natureza humana. Natureza humana. Cristo batizado. Cristo Como bautizado. nós devemos ser Como batizados. nosotros tenemos que ser bautizados. Natureza divina. Naturaleza divina. O Deus Pai testificou. El Dios Padre testificó: Este é meu filho amado. Este es mi hijo amado em quem me en comprazo. quien me he confiado. Não temos exemplos Más bíblicos tenemos ejemplos bíblicos nessas duas naturezas en de estas dos Cristo. naturalezas de Cristo. Por exemplo, no mar. Por ejemplo, en el mar. Mateus capítulo 8, 24. Mateo, Ele estava dormindo na popa do barco. él estaba durmiendo en la popa del barco, Estava cansado dormindo. estaba cansado durmiendo. Natureza humana. La natureza humana. Cristo dormindo Cristo durmiendo e cansado. y cansado. Porém, Por eso, a natureza divina entrou em la operação. naturaleza divina entró en operación. Capítulo 8, 27 de Mateus. Capítulo 8, 27 de Mateo. Jesus estende as mãos Jesús extiende las manos e diz: ventos e Y sus tempestades vientos y tempestades se acalmem. se calman. E os homens disseram: Y los hombres quem dijeron: é este ¿Quién es este que até os ventos que hasta los vientos e os mares y los mares lhe obedecem? le obedecen? Natureza
natureza humana, La naturaleza humana, Cristo dormindo. Cristo durmiendo, Natureza divina, naturaleza divina, o mar se acalmou. el mar se calmó, Os ventos pararam. los vientos pararon, a tempestade parou. la tempestad Então paró. veja que as duas Por eso naturezas hay veces que las dos naturalezas operavam através de Cristo. operaban a través de Cristo. Cristo sofria tudo como homem. Cristo sufría todo como E hombre. como homem, Y como hombre, ele deixou a sua glória. Ele deixou sua glória. Como homem, Como hombre, ele se esvaziou. Ele se vaziou. Deixou seu trono. Deixou seu trono. Porque ele tinha que sofrer Porque tenía que o que sufrir nós sofremos. lo que nosotros Ele sufrimos. tinha que passar Él tenía que o pasar que nós passamos. lo que nosotros pasamos. Mas do outro lado, Mas del otro lado, tinha a natureza divina tenía la também. naturaleza divina A también. natureza divina. La naturaleza Ele divina. não se esvaziou. Ele não se vaziou. Ele se esvaziou do seu lugar. Él se vació de su lugar, Da sua glória. de su gloria, Deixou tudo dejó todo para vir para venir da parte humana. la parte humana, Porém, por eso, ainda operava nele aún operaba en a él. sua parte divina. Su parte divina. Então ele era 100% homem Entonces era el 100% e hombre 100% Deus. y 100% Dios. Lá no livro de João, capítulo 18, Allá en la parte de Juan, capítulo 8, a natureza humana de Cristo, la naturaleza humana de Cristo, ele foi preso. él fue preso. Capítulo 18 de João. Capítulo 18 de Juan. Tendo Jesus dito isto, saiu com seus discípulos para além do ribeiro de Cedron, onde havia um horto, no qual ele entrou e seus discípulos. E Judas, que o traía, também o conhecia aquele lugar, porque Jesus muitas vezes se ajuntava ali com seus discípulos. Tendo Judas recebido a corte e oficiais dos principais sacerdotes e fariseus, veio para ali com lanternas e archotes e armas. Nisto então, Jesus Cristo foi preso. Entonces en esto Jesucristo fue preso. Ali com o beijo de Judas, Ahí con el beso de Judas, Cristo foi preso. Cristo fue preso. Como homem, Como hombre, ele foi preso. Ele foi Se detenido. submeteu ao governo. se sometió al Foi gobierno. preso. Fue preso. Mas como Deus, Mas como Dios, sua natureza su divina, naturaleza divina, capítulo 18, versículos 5 e capítulo 6 de 18, João, 5 y 6 de Juan, responderam-lhe a respondieron Jesus Nazareno, a Jesús Nazareno. que eles estavam tentando buscá-lo, Ellos estaban intentando buscarlo. e foi a Jesus Nazareno. Y Jesús Nazareno, Jesus disse-lhes: Jesús dice, Eu sou. yo soy. E Judas, que o traía, Que el Judá que lo traía, sendo também com eles. siendo también con ellos. Quando, pois, Jesus lhes disse: Cuando pues Jesús les dice, Sou eu, soy yo, recuaram el cual, e caíram por y terra. cayeron por tierra. Então, como homem, Entonces, como ele hombre, foi preso. él fue preso. Quando perguntaram: Quem és tu? Cuando preguntaron quién eras Jesus tú, disse: Eu sou. Jesús le dice, yo soy. Eles caíram por terra. Eles cayeron por Caíram tierra. no chão. Cayeron en el A suelo. natureza Entonces divina, la naturaleza divina, eu sou. yo soy. Natureza humana, Naturaleza humana, ele foi preso. él fue preso. Então veja, Cristo, na verdade, como homem, Entonces ve a Cristo en la verdad pues, como hombre, ele era submisso ao Pai. él ha suprimido al É Padre. por isso que a Bíblia apresenta, Es por eso que la Biblia nos dice muitas vezes, muchas veces o grau de submissão el de grado de Jesus. submisión de Jesús. João capítulo 8, versículo 28 e Juan 29. capítulo 8 y 29. Disse-lhes, pois, Jesus: Quando levantardes o Filho do Homem, então conhecereis quem eu sou, e que nada faço por mim mesmo, mas falo como meu Pai me ensinou, e aquele que me enviou está comigo. O Pai não me tem deixado só, porque eu faço sempre o que o Pai se agrada. Então, como homem, Entonces como hombre, Jesus diz que fazia somente o que o Pai ordenava. Jesús decía que hacía solamente lo que el Padre le ordenaba. Ele ensinava como o Pai Él ordenava. enseñaba como el Padre enseñaba. Ele não estava só. Él no estaba solo. Ele fazia o que agradava ao Él Pai. hacía lo que le agradaba Como al Padre. homem, Como hombre. ele era inteiramente submisso, enteramente submiso a Deus, a Dios, obediente, obediente, até a morte de cruz. hasta la muerte de la cruz. Capítulo 19, versículo 11 de João. Capítulo 19 y capítulo 11 de Juan. Jesus disse: Nenhum poder terias contra mim se de cima não te fosse dado. Então veja, tudo Cristo dependia do Pai como homem. Entonces todo Cristo dependía como Padre, como hombre. A parte humana de Cristo La parte humana de Cristo era totalmente dependente do Pai. era totalmente independiente del Padre. As obras do Pai estavam em Cristo. Las obras del Padre estaban en Cristo. Primeiro, conhecimento para a vida eterna. Primero el conocimiento de la vida eterna. Estava em Cristo. Estava em Cristo. E ele transparecia Que le parecía através do Pai. Através del Padre. Mateus 11, 27. Mateus 11, Todas 27. as coisas me foram entregues por meu Pai, e ninguém conhece o Pai, conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar.
Então até o conhecimento da vida eterna Entonces hasta el conocimiento de la vida eterna era dado através do conhecimento era dada a través del conocimiento do Filho. del Hijo. Ele revelava Él ao Pai. revelaba al Padre. Também, se a pessoa honrasse o Filho, También si la persona honrara al Padre, honrasse o Filho, al Hijo, a pessoa também honraria o Pai. también honraría al Padre. Capítulo 5, 23 de João. Capítulo 5, 23 de Juan. Para que todos honrem o Filho como honram o Pai. Quem não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. É por isso que Jesus falou. Es por eso que Jesús habló. Capítulo 15, 23 de João. Capítulo 15, 23 de Juan. Aquele que me odeia, odeia também o meu Pai. Só amava o Pai Solo amaba al Padre. aquele que amasse ao Filho. Aquel que ama al Hijo. Só seguia Solo seguía ao Pai al Padre. aquele que seguisse o Filho. Aquel que siga al Porque Hijo. o Filho era totalmente submisso ao Pai. Porque el Hijo era total sublimiso al De Padre. modo que até as obras do Pai De modo que hasta las obras del eram Padre reveladas pelo Filho. eran reveladas por el Hijo. Eram passadas pelo Filho. Eran pasadas por el Hijo. A autoridade era pelo La Pai. autoridad era por el Padre. Ele passava a autoridade. Él pasaba la autoridad. Por isso que Cristo era obediente. Por eso que Cristo era obediente. Porque a parte humana de Cristo Porque la parte humana de Cristo era totalmente obediente ao Pai. era totalmente obediente al É Padre. por isso que Jesus falou. Es por eso que Jesús habló. 14, 28 de João. 14, 28 de Juan. Meu Pai é maior do que eu. Mi Padre es mayor que Não yo. é que o Pai é maior que o Filho. No es que el Padre es mayor que el Hijo. Porque o Pai, o Filho e o Espírito Santo são um. Porque el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo es uno. Um só Deus. Uno solo Deus. 1 João 5, 7. 1 Juan 5, São 7. três que dão testemunho no céu. Son tres que dan testimonio en el O cielo. Pai, a Palavra e o Espírito Santo. El Padre, la Palabra y el Espíritu Santo. E esses três são um. Y esos tres son uno. Então o Pai não é maior do que o Filho. Entonces el Padre no es mayor O que el Filho Hijo. não é maior do que o Y Pai. el Hijo no es mayor que el O Padre. Filho não é maior do que o Espírito El Santo. Hijo no es mayor que el O Espíritu Espírito Santo. Santo não é maior do que o El Espíritu Filho. Santo no es mayor que el Hijo. As três pessoas divinas Las são tres- iguais. Las tres personas divinas son São iguales. coeternas. São eternas. São da mesma Son de natureza. la misma naturaleza. São da mesma Son de substância. la misma sustancia. Porém, Por eso, porém, por eso, pero, porém, o Senhor Jesus Cristo, Señor Jesucristo, ele mostra-se obediente ao Pai. Él muestra su obediencia al Padre. Quando diz, meu Pai é Quando- maior do que eu. Cuando dice que mi Padre es mayor que Ele yo, não dizia Él no decía da sua parte divina, de su parte divina, da sua natureza divina. de su naturaleza Ele divina. estava dizendo da sua parte pero de su parte naturaleza es humana. humana, Porque ele era inteiramente submisso porque era enteramente sublimiso a Deus, a Dios como homem. como hombre. Ele mostrava Él mostraba totalmente totalmente a sua obediência. su obediencia. Então aprenda aqui. Entonces aprenda aquí, Como homem, como hombre, ele era menor do que o él Pai. era menor que el Ele Padre, era submisso. él era sublimiso, Ele deixou tudo. él dejó todo, Se esvaziou se vació para como homem para como hombre ser obediente ser obediente ao Pai. al Padre. Embora Ahora, ele tinha também a natureza él divina. también tenía la naturaleza divina. Só que quando dizia da natureza Solo humana, cuando decía la naturaleza ele humana, era obediente ao Pai. era obediente al Na Padre. natureza La divina, naturaleza divina, ele era como o Pai. él era como el Mas Padre. ele não usava Mas él no usaba a sua natureza su divina naturaleza divina para desobedecer ao para Pai. desobedecer al Padre. Por quê? ¿Por qué? Ele tinha que viver como os homens vivem. Él tenía que vivir como los hombres Ele tinha que vivían. obedecer como eu tenho de obedecer. Él obedecía como él tenía que Então obedecer. ele, como homem, para obedecer, Entonces, como hombre para obedecer, ele nos deixou o exemplo él nos dejó un ejemplo para nós seguirmos também para nos seguir a también submissão. la submisión. João capítulo 13, versículo Juan 15. capítulo 13, versículo Porque 15. eu vos dei o exemplo para que, como eu vos fiz, vós façais também. Então, como ele obedeceu, Entonces, como él obedeció, nós devemos obedecer. nosotros tenemos que obedecer. Como ele seguiu, Como él siguió, nós devemos obedecer. nosotros tenemos que obedecer. Hebreus capítulo 5, versículo 8. Hebreos capítulo 5, E versículo 8. embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Cristo aprendeu totalmente a obediência. Cristo Então aprendió guarde totalmente aí la obediencia, esse ensinamento. esta enseñanza, A submissão de la Cristo. sublimición de Cristo, 100% homem, 100% hombre, obediente, obediente, 100% Deus, 100% Dios, que operava que operaba os sinais, que operava as as coisas impressionantes. cosas impresionantes. Então, do lado humano, Entonces, del lado Cristo humano, realmente era Cristo realmente era obediente obediente ao Pai. al Padre. A submissão La submisión em todas as áreas da vida. en todas las áreas de la vida. A submissão La submisión
as autoridades las autoridades superiores. superiores. Capítulo 13 do livro de Romanos, Capítulo 13 del libro de Romanos, versículo 1 ao 3. versículo 1 al 3. Toda alma esteja sujeita às potestades superiores, porque não há potestade que não venha de Deus, e as potestades que há foram ordenadas por Deus. Por isso, quem resiste à potestade, resiste à ordenação de Deus. E os que resistem trarão sobre si mesmos a condenação, porque os magistrados não são terror para as boas obras, mas para as más. Queres tu, pois, não temer a potestade? Faze o bem, e terás louvor dela. Nesse contexto aqui, En este contexto aquí, a Bíblia está dizendo la Biblia está diciendo que temos de que obedecer tenemos que obedecer às autoridades las autoridades superiores. superiores. Quem são ¿Quiénes son? as autoridades Las autoridades superiores? superiores. Presidente, Presidente, os senadores, el senador, os deputados, los diputados,